Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus mais esse dia, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós vamos meditar, vamos continuar a nossa meditação em Romanos, capítulo 1, no versículo 22 ao 32. Castigo eterno. Esses dias Deus tem movido meu coração para nos despertar sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre o castigo de Deus, sobre aqueles que o rejeitam. Deus, ele tem sido desprezado, tem sido rejeitado, mas Deus, ele é o juiz e ele vai ter que aplicar a sentença sobre aqueles que não o reconheceram como Deus e não se sujeitaram à sua palavra. Isso é justiça, meus irmãos. Hoje, diante da sociedade, se você cismar que pode fazer o que você quer, a lei ela vai te parar. Vai ter ali um agente da polícia, da segurança pública, que vai te prender. E um juiz vai decretar a sua sentença. Isso é um fluxo natural, é algo que precisa ser feito. Então Deus, sendo a autoridade máxima do universo, ele também precisa estabelecer o juízo. Ele precisa estabelecer a ordem do universo. E é por isso que nós precisamos hoje nos arrepender, reconhecer que só o Senhor é Deus, reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que a palavra de Deus é vida para nós, os ensinos, os princípios de Deus é vida para nós. Então hoje nós precisamos reconhecer isso. Se quisermos ser absolvidos, se quisermos ser salvos, se quisermos ser abençoados, se quisermos ter a vida eterna. Mas muitos têm desprezado o Senhor, como diz aqui em Romanos 1, 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Seres humanos, se dizendo sábios, estão aí como tolos, destruindo um ao outro, destruindo o planeta, rejeitando as verdades de Deus e vivendo debaixo de angústia, de depressão, de loucura, de aflições, uma vaidade que, meu irmão, não leva ninguém a lugar nenhum. E olha o que diz mais aqui no versículo 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O ser humano que se diz sábio, ele se torna tão tolo. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Tem gente que se diz tão sábio, mas como ele despreza a verdade de Deus, vem um juiz de Deus sobre a vida dessa pessoa que ela é tão tola, que ela idolatra uma imagem de papel, ela idolatra um boneco de gesso, idolatra um animal de 4 patas. Tem nações, grandes nações, que os habitantes tomam banho com xixi de vaca. Por quê? É um tolo, despreza a verdade de Deus e tem esses comportamentos tolos, idolatrando animais, idolatra o sol, idolatra líderes religiosos. Quantas pessoas estão aí no meio religioso e têm uma vida tão sem vida? A pessoa anda de cabeça baixa, querendo que um líder religioso ponha a mão na cabeça dela. Por quê? Despreza a verdade de Deus. Então a pessoa se torna um tolo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador.
Você já viu essas pessoas que são fanáticas por artistas, cantores? A pessoa às vezes dorme ali numa fila, fica exposta a tantas situações para ver de longe um artista. Meu Deus do céu! A pessoa trocou a verdade pela mentira e está adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. O Criador, o qual que é bendito. O Criador que é bendito para todo sempre. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha o juízo de Deus aí. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência. Homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A pessoa está ali afundada no pecado e ela acha que ela é livre, mas aquilo ali já é uma punição. A pessoa rejeitou tanto a verdade de Deus que Deus entregou ela a sua própria paixão, a sua própria cobiça, a sua própria sensualidade, a sua própria avareza. É como no caso também de Judas. Aqui cita aqui um pecado da área sexual, mas há várias áreas que isso aqui pode ser aplicado. Judas foi no caso da avareza, da ambição por poder, por dinheiro. E ele foi entregue àquela ambição, àquela cobiça, a ponto de trair o Salvador. E depois ele mesmo cometeu um suicídio. Olha o versículo 28. E por haverem desprezado, então o ser humano ele despreza o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Olha o que o ser humano que não reconhece o conhecimento de Deus, que não aceita o conhecimento de Deus, olha o que o ser humano faz. Ele é cheio de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Então, pessoas que praticam todos esses comportamentos pecaminosos, comportamentos contrários à vontade de Deus, a pessoa tem prazer no pecado. Essa pessoa ela vai ser condenada à morte, a morte eterna, o castigo eterno, o afastamento eterno da verdade de Deus, da presença de Deus, da paz, da verdadeira alegria. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.